E o que você tem a nos dizer sobre essa questão da saúde mental? Bem, vamos ver uma coisa aqui. O que é que entendemos por problemas ou por sofrimento ou conflitos de ordem psicológica? Veja, aqui estamos lidando com estados da mente. É a mente nesses diversos estados dentro desse modelo conhecido que apresenta essas diversas condições de sofrimento psíquico. Então, nos falta a verdade da mente livre, da mente serena, da mente quieta, da mente silenciosa. A mente, como ela funciona, na maioria de nós, ela é a mente da desordem, do problema, da confusão e do sofrimento. Esses diversos estados internos em que nós nos encontramos, como ódio, raiva, medo. Notem que esses estados favorecem quadros psicológicos ou assim chamados transtornos psíquicos bastante conhecidos. Nós temos o caso da ansiedade, da depressão, da angústia, dessa dor, desse vazio existencial. Então, nós estamos vivendo uma vida sem a liberdade desta quietude, silêncio, serenidade, porque a mente está vivendo dentro desse modelo. O padrão é de autocentramento egocêntrico. O padrão é de ausência de real compreensão de como a mente funciona, de como o pensamento, o sentimento e a emoção se processam dentro de cada um de nós. Naturalmente, isso é o elemento determinante do sofrimento, do problema, desta desordem e confusão mental. Podemos romper com isso tomando ciência da verdade daquilo que somos, fora desse sentido egóico, egocentrado de ser, sim. Mas sem a ciência disso, é impossível. De alguma forma, em algum nível, estaremos sempre tendo que carregar conosco ou suportar em nós esta condição. Aqui, o grande detalhe é detalhe quando colocamos isso em palavras, mas estamos diante de algo bastante trágico. A tragicidade disso é que em nossas relações nós estamos colocando isso presente. Então, as pessoas com quem nós convivemos, elas estão compartilhando diretamente ou indiretamente dessa desordem psicológica que eu sou.
que eu represento na relação com ele ou com ela, na vida, aqui nós estamos para descobrir a verdade daquilo que somos, para descobrir esta ciência de ser, real consciência. E aqui eu uso a expressão real consciência. Essa consciência que nós temos, essa consciência que nós conhecemos, que nós reconhecemos em nós, que outros reconhecem em nós, não é a natureza do seu ser. Essa é parte da estrutura da mente egóica. O que é essa mente egóica? É a mente que tem, por princípio, o modelo do condicionamento de cultura, de sociedade, de história humana. Aqui nesses encontros, nós temos mostrado a você que acordar é sair desta condição psicológica, de sofrimento psíquico, de desordem, de conflitos e problemas, ligados a essa condição de insciência da verdade, ligados a essa condição de consciência do eu, de consciência egóica, de consciência mental, como nós conhecemos. Então, isso é o despertar. É o despertar espiritual. Algumas pessoas perguntam para você qual o significado da palavra moksha. Já ouvi falar disso. O que é isso? Veja, essa é uma palavra dentro do hinduísmo. Isso não tem tanta importância, na verdade, mas é uma palavra que, para nós, o significado, a significância dela aqui seria exatamente essa liberação desta psicológica condição de sofrimento psíquico, de desordem emocional, de conflito existencial, de ausência do eu. A palavra moksha significa liberação em vida. Então, essa vida como nós conhecemos, podemos ir além desse modelo de conhecimento que temos de vida para algo totalmente inédito, desconhecido, fora desse modelo, onde de fato existe sanidade mental, onde de fato existe a beleza de uma mente livre, quieta, serena, que funciona com inteligência, onde não existe mais esse modelo de desejo, medo, apego, inveja, ciúme, ambição, raiva, ódio. Naturalmente, carregando todo esse peso de ansiedade, depressão, angústia. Notem, são mais de 300 as formas de transtornos de ordem psicológica presente, já catalogadas, mais de 300, presente no ser humano. Então aqui teríamos que ficar esse vídeo inteiro só falando nomes. Mas notem, tudo isso é apenas o resultado dessa condição psicológica de identidade onde o sentido do eu se vê separado de Deus, separado da vida, se vê separado do outro, levando à ilusão de uma vida separada da realidade, nesse egocentramento. Então, essa é a condição da dualidade. Esse é um assunto principal aqui no canal.
a questão da Advaita, isso é direto dos Vedas, a visão da não dualidade, da não separação. A palavra Advaita é a não dualidade. Há milênios os sábios já falam desse estado possível para cada um de nós, de realização desta liberação, que é moksha, que é a ciência da vida sem esse centro, que é o eu, que é o ego. Então, a expressão é Advaita. Isso é direto da Vedanta. Aqui a pergunta é como podemos ter uma aproximação real disso. Acordando? E acordar requer que você descubra o que é observar, sem o observador. Veja, vamos entrar agora com você aqui num assunto fascinante. Quando você escuta alguém, você escuta a pessoa ou você está apenas ouvindo o que ela está dizendo? Reparem, há uma diferença. Quando você olha para alguém, você está vendo ou está apenas diretamente em um olhar para esse alguém? Há uma diferença entre olhar para esse alguém e estar vendo este alguém. Ver esse alguém a partir da ideia que você tem dele ou dela. Está numa direta relação com uma projeção de uma ideia, de uma crença, de um conceito que você faz sobre ele ou ela. Em geral, é assim que nós nos comportamos em nossas relações. Nós estamos vendo as pessoas, mas estamos vendo as pessoas sempre assim, a partir desse eu que olha, desse observador. Então, há um novo modo de observar sem o observador, que é o olhar. É quando você não se importa com o que está vendo, porque está ciente nesse olhar de um novo modo de perceber sem o ego, sem o eu, sem o observador. É isso que nós precisamos descobrir na vida. Como aprender a se relacionar com ele ou ela sem esse ver, sem estar vendo, ou seja, sem estar fazendo essas considerações a partir desse ego, desse autocentramento, desse mim. Quando fazemos isso, nós estamos lançando mão de uma velha estrutura de condicionamento de cultura humana, de sociedade humana, de história humana, que é a autoimagem. A minha relação com a esposa, com o marido, com os filhos, com o mundo à minha volta, é a relação de quem está vendo essas coisas. Esse ver é que é a presença de um observador, que se vê separado para aceitar ou rejeitar, para gostar ou não gostar dele ou dela, disso ou daquilo. Assim, todo esse nosso comportamento, a partir desse ver, é egocêntrico, centrado no eu. Aqui estamos com você, lhe convidando para o acordar, para a realização da verdade do seu ser. Isso é aquilo que a expressão significa. Qual o significado de moksha? É essa liberação em vida?
É descobrir o que é estar em contato com o momento presente sem esse eu, sem esse centro, sem esse observador. Então temos um olhar, não esse ver, e sim o olhar. Temos o observar. Aqui nós estamos lhe convidando a descobrir o que é ter esse olhar. Nós não temos um olhar claro, límpido, cristalino, luminoso, porque estamos sempre olhando a partir de um fundo. Esse fundo é esse elemento que vem do passado para gostar e não gostar das coisas. A partir daquilo que ele tem aprendido sobre ele ou sobre ela. Veja, nós não temos um contato com o outro, com a liberdade de lidar com ele ou com ela, sem o cultivo desta autoimagem em nós. E, portanto, com a liberdade de não criarmos imagem do outro. Nós não temos feito isso. Nós cultivamos uma autoimagem e estamos também tendo uma imagem dele ou dela. É isso que estamos fazendo nesse modelo de relação, onde estamos aprendendo a sustentar essa identidade egóica. Haverá uma outra forma de vida onde podemos de verdade aprender. E aqui aprender é exatamente desaprender isso. É liberarmos de nós mesmos, momento a momento, essa autoimagem. E, portanto, qualquer imagem do outro. Isso é possível quando nós colocamos nesse momento essa atenção. Nós temos aqui em nosso canal diversos vídeos a respeito dessa atenção plena. Por você dar uma olhada aqui em nossas playlists. O que é essa atenção plena? É a liberdade de olhar sem o observador? É a liberdade de olhar a partir desse cérebro quieto, livre, silencioso, que não estabelece conflito nem problema na relação, porque não olha, vendo, apenas olha. Não existe esse olhar a partir do observador. É só o observar, é só o olhar, é só o contato com ele ou ela, sem esse centro, sem esse eu, sem esse ego, sem essa autoimagem. Isso requer a presença dessa atenção. Precisamos aprender a desaprender esse modelo de vida nesse existir do eu. Veja, nós não estamos em contato com a vida, na beleza da existência, como ela é. Nós estamos no contato com a vida a partir desse existir do eu, como ele se determina a ser, como ele procura ser. Então, ele destoa da realidade da vida, porque ele está sempre vendo o mundo e é vendo mesmo, vendo a partir do seu fundo, do seu próprio modo específico, egocêntrico de olhar. Acompanhe conosco isso aqui, nós estamos dizendo para você, mostrando para você, vídeo após vídeo. Nós temos encontros online nos finais de semana.
é algo de uma oportunidade única para uma aproximação muito mais direta do que num vídeo como esse. E estamos mostrando para você que, sim, é possível uma vida onde está presente a beleza da existência, não desse mero existir egocêntrico, como o ego se comporta, onde está presente esse modelo de vida egocêntrica e, portanto, centrada em problemas. Enquanto o sentido do eu, do ego estiver presente, jamais haverá sanidade. Porque não há serenidade, não há quietude, não há silêncio. Há uma profunda desordem psicológica presente. Em razão desse comportamento, nesse padrão de atividade egocêntrica, onde não estamos lidando com a vida, com os fatos, e se aproximando para descobrir a verdade sobre isso. Estamos sempre traduzindo, interpretando, avaliando, julgando, comparando, aceitando e rejeitando a partir desse centro falso que é o ego. Isso explica todos esses transtornos psíquicos, toda forma de sofrimento psicológico, toda esta confusão que tem se tornado nossas vidas nesse modelo de meramente existir como pessoa, uma vida centrada no ego, uma vida centrada no eu. Isso faz sentido para você? Será possível nessa vida tomarmos ciência de algo além disso tudo? Desta realidade divina? Uma vida altamente inteligente, em grande percepção, com um profundo senso de amor nas relações, de liberdade nos relacionamentos. Isso requer em você a ciência de Deus. Esta ciência de Deus é a ciência da verdade sobre você. Se isso está presente, você é uma bênção, você é a luz, você é a presença da graça e do amor. Exatamente porque não tem esse mim, não tem esse eu, não tem esse sentido de você presente. Algo presente, mas não é mais esse mim, esse eu, esse sentido de você, de ego-identidade. Você nasceu para realizar isso nessa vida. Tomar plena ciência desta realidade divina. Então, esse é o nosso empenho, esse é o nosso trabalho aqui com você dentro desse canal. Estamos trabalhando juntos a questão do despertar. Aqui nesse canal e também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto, depois você dá uma olhadinha. Fora isso, nós temos os nossos encontros online. Algo muito maior do que esses vídeos são esses encontros nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, através de perguntas e respostas e tendo um contato direto com a ciência da meditação, com a revelação do autoconhecimento. Podemos olhar para isso juntos. Então, nos finais de semana, estamos juntos, trabalhando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros que ocorrem em alguns períodos do ano, onde você tem a oportunidade de passar alguns dias conosco,
trabalhando isso diretamente. É evidente que temos algo nesses encontros presenciais, retiros, que não temos nessas falas, dentro desses vídeos. Fica aqui um convite. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, ok? E coloca aqui um comentário. Sim, faz sentido. Ou algum comentário que você sinta que seja relevante para você, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando esse sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, como você se vê, quando isso é descartado, nós temos a presença da meditação. Isso é real meditação. Sem isso, não há meditação. Podemos ter essa meditação terapêutica.